Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa, professora de Química, Física e Matemática, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre reações de neutralização com vocês. É uma aula de Química para o terceiro ano do ensino médio. Bem, se vocês ainda não assistiram a aula anterior que tem aqui, do experimento do repolho roxo, assistam, porque ela é bem importante para vocês entenderem esse conteúdo. Lá no experimento do repolho roxo, eu falei para vocês que a escala de pH ela varia de 0 até 14. Tudo bem? A gente tem aqui no 7 a neutralidade, ou seja, a escala neutra, é onde não é nem ácido nem básico. Daqui para baixo, a gente vai ter ácidos, e daqui para cima, a gente vai ter básicos. Então, se o pH ele é alto, de 8 até 14, o seu produto vai ser básico. E se ele é baixo, de 6 a 0, a gente vai ter produtos ácidos. Se o pH estiver em 7 ou em torno de 7, a gente geralmente chama de neutros. Tudo bem? Bem, a gente tem então aqui as reações de neutralização, que elas são reações entre um ácido e uma base. A partir do momento que a gente tem um pH baixo e um pH alto, a gente sempre mistura os dois para tentar encontrar um meio termo, que seria um pH neutro, que seria aqui mais ou menos entre o 7, o 6, o 8. Tudo bem? Bem, então, a gente falando agora de neutralização, a gente pode ter a neutralização parcial e a neutralização total. Neutralização parcial, como diz o nome, quer dizer que só vai neutralizar um pouco do que está ali, um pouco do ácido, um pouco da base. E a neutralização total, ela vai neutralizar totalmente o que está ali reagindo. Tudo bem? Bem, quando a gente tem uma reação de neutralização, a gente tem um ácido e uma base reagindo. A partir do momento que o ácido e a base reagem, eles formam sal e água. Sempre, certo? Sempre. Essa é uma regra. Sempre vai formar sal e água. Isso aqui cai muito no Enem, então se lembrem dessa regrinha. Bom, quando a neutralização é total, só vai formar o sal e a água, simplesmente acabou. Porque neutralizou tudo, tudo virou sal e água. Quando é parcial, a gente ainda vai ter o produto, algumas outras coisas ali que serão produzidas. Mas geralmente não cai tanto assim nos vestibulares, cai mais a neutralização total. Bem, a neutralização total, ela só ocorre quando a gente tem um ácido forte reagindo com uma base forte ou um ácido fraco reagindo com uma base fraca. No caso aqui, eu coloquei um ácido forte e uma base forte, que é o HCl, aqui, ó, o ácido clorídrico, e o NaOH, que é o hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica. Tudo bem? A partir desse momento, a gente tem que perceber que em água, essas espécies, elas vão ionizar. O que isso quer dizer? Se vocês se lembram lá da teoria de Arrhenius, que a gente também utilizou lá no experimento do repolho roxo, o ácido ele libera H+ em água. Então, o HCl ele vai dissociar em H+ e Cl-. E a base, ela ioniza, ela solta, vamos dizer, ela libera OH- em água. Então, aqui vai ser Na+, e OH-. Vocês estão percebendo então, né, que o HCl ali é o ácido e o NaOH é a base. Por quê? O ácido libera H+ e a base libera OH-, em meio aquoso, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, a gente já sabe que tem que formar água, certo? Alguém sabe a fórmula da água, todo mundo deve saber a fórmula da água, que é o H2O. Vamos colocar ela aqui bem bonitinho. Ok, como que eu vou formar essa H2O? O H+ aqui do nosso ácido vai reagir com o OH- da base. Estão vendo? Eles vão se juntar, formando H mais H, H2, e o O sozinho, ó, H2O, água. Então, aqui a gente já conseguiu formar água. Agora, a gente tem que formar o sal. O sal ele vai ser formado com o que sobrou na nossa reação, que no caso aqui vai ser o íon cloreto e o sódio positivo, que a gente vai juntar eles, formando Na. Para formar o sal que a gente tem nessa reação, a gente vai reagir o restante, o que sobrou aqui, que seria o Cl- e o Na+. A gente vai juntar esses dois formando um sal, chamado NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que a gente utiliza para cozinhar normalmente em casa. Então, a gente formou aqui um ácido e uma base,
que formou um sal da água. Estão vendo? A gente seguiu, então, o nosso modelinho aqui. Ácido mais base vai dar sal e água. Tudo bem? Aqui a gente teve uma neutralização total. Por quê? Todo o H+ que tinha na reação reagiu com todo o OH- que tinha na reação. Se eu tivesse um outro ácido aqui, por exemplo, se fosse o H2SO4, certo? Não seria, nesse caso, uma reação de neutralização total. Por quê? Ele tem 2 H+ sendo liberado. Então, a gente teria que balancear, primeiro, lembra do balanceamento da equação? Primeiro, balancear a equação para que tenha uma neutralização total e aí a gente consiga fazer algum exercício com isso. Tudo bem? Bem, agora que a gente já sabe o que deu a nossa reação aqui, que no caso é HCl mais NaOH, que vai dar NaCl mais água, a gente já sabe por que deu isso. A gente vai fazer um exercício prático, certo? É uma titulação. A titulação é um processo muito importante na química, muito utilizado na área da química analítica, que é uma área muito ampla que a gente utiliza. Bom, a gente tem o seguinte, no exercício ele fala que a gente tem 0,73 gramas de HCl, eu vou colocar aqui embaixo, senão a gente vai esquecer, sendo tituladas com uma solução de NaOH, de hidróxido de sódio, que tem a concentração 0,1 mol por litro. Lembra do mol? Olha que lindo que ele tá aqui, né? E aí a gente vai ter as informações do enunciado, a gente tem a massa molar aqui do HCl, que é o que a gente vai utilizar, que é 36,5 gramas por mol. Lembrando que para calcular a massa molar é bem facinho, a gente só precisa da massa atômica vezes o número que a gente tem aqui de átomos, e aí a gente já consegue calcular a massa molar, ok? Mas o enunciado já deu pronta, é mais fácil assim. Bem, a gente sabe aqui que o que está acontecendo? A gente tem uma certa quantidade de ácido sendo titulado com uma certa quantidade de base para que a gente encontre a neutralização. Ele quer saber qual é o volume que a gente vai utilizar de base em ml para neutralizar essa nossa querida reação aqui, certo? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou utilizar a parte aqui do HCl, ó. Eu vou fazer ela no vermelho para vocês entenderem melhor. Primeiro eu vou pegar a massa molar HCl, que é 36,5 gramas, e está para 1 mol. Certo? Eu não tenho 36,5 gramas, eu tenho 0,73. Então, vamos pôr aqui, 0,73 gramas. Lembrando, abacaxi embaixo de abacaxi. Então, grama embaixo de grama e mol embaixo de mol. E eu não sei quantos mols eu tenho aqui, então eu vou colocar X. É só fazer a regrinha de 3 aqui, vocês já sabem multiplicar cruzado, vai dar X igual a 0,73 gramas dividido por 36,5. Isso aqui vai dar 0,02. O quê? Mol. Mol de quê, professora? De HCl, não é o HCl que eu estou calculando? Então, mol de HCl. Mas, se atentem em uma coisa, a gente tem 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Isso quer dizer que, se eu tenho 0,02 mol de HCl, eu também vou ter 0,02 mol de NaOH. Então, eu já encontrei a quantidade de mol aqui desejada. Se eu sei a quantidade de mol, agora eu já consigo calcular a quantidade em volume, em ml, porque eu tenho a concentração. Então, vamos utilizar a concentração agora. Ó, a concentração é 0,1 mol para 1 litro. Já vamos transformar o litro em ml? Vai dar 1000 ml. Porque ele quer em ml, né, gente? Então, certo? Agora, quantos mols mesmo eu tenho? Eu tenho 0,02. 0,02 mol. E está para, vamos chamar de Y, né? Porque X a gente já usou. Vamos lá, pessoal. Multiplicando por cruzado, então, a gente vai ter que Y igual 0,02 vezes 1000 vai dar 20.
dividido por 0,1, que vai dar 200 ml. 200 ml de quê, professora? Pelo amor de Deus. A gente não calculou o número de mols aqui do NaOH? Então é 200 ml de NaOH. Não era exatamente isso que o exercício queria da gente? Olha só a resposta aqui, então. Pessoal, o que pode mudar nesse exercício? O que pode acontecer de diferente? Eles podem dar alguma equação que não esteja balanceada, então primeiro você vai ter que balancear a equação, lembra da neutralização total? O mesmo número de H+, precisa ter o mesmo número de OH-. E o que acontece? A partir do momento que você balanceia, ou seja, que a proporção não é 1 para 1, a gente não vai ter o mesmo resultado aqui, ó, de HCl para NaOH. Pode ser que seja 1 para 2, aí a gente vai ter que multiplicar. Pode ser que seja 2 para 1, pode ser 1 para 3, 3 para 1 e assim por diante, tudo bem? Vai depender do balanceamento que você fizer aqui na equação. Bom, pessoal, é isso na aula de hoje. Deixa o seu like aí no vídeo e siga o canal.